Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre os refletores. Talvez o elemento mais importante dentro de uma iluminação cênica. Quem nunca entrou dentro de um teatro, olhou para cima, viu aquele monte de equipamentos, mas nunca entendeu nada? Pois é, hoje vamos entender algumas características dos principais refletores, aqueles mais vistos dentro dos teatros, e sabermos, enfim, como identificar e o que cada um faz dentro da nossa concepção de iluminação cênica. Vamos ver? Bom, basicamente, todo refletor possui duas características: a sua intensidade luminosa e a sua difusão luminosa. A intensidade é a capacidade da projeção daquela luminosidade, o quanto aquele refletor consegue e é capaz de iluminar determinado espaço ou determinado ponto. Isso tem a ver, basicamente, com a potência da lâmpada que está dentro daquele refletor. A segunda característica, a característica de difusão, não está diretamente ligado à projeção, e sim ao resultado estético daquela projeção. Ou seja, não é a sua força, sua capacidade de iluminar, e sim a sua estética, como a luz se apresenta dentro daquele local. Ela pode ser uma luz mais dura, uma luz mais suave, ou uma luz mais focada ou desfocada. Todos os refletores possuem suas características físicas. Alguns são maiores, outros menores, alguns mais compridos, outros mais curtos, alguns com a saída de luz mais larga, outros com a saída de luz mais fina. E alguns refletores possuem internamente alguns filtros, que podem estar na frente da lâmpada ou atrás da lâmpada. Vamos conhecer algumas possibilidades de filtros existentes dentro dos refletores. Dentre estes filtros existentes em alguns refletores, podemos destacar as superfícies refletoras, que basicamente são espelhos ou objetos metálicos, geralmente de alumínio, que fica atrás da lâmpada. Estes filtros têm basicamente o objetivo de potencializar o facho luminoso. Geralmente estando atrás da lâmpada, essas superfícies refletoras fazem com que aquela luminescência seja expandida de uma forma mais homogênea. Ainda dentro dessa categoria de filtros, podemos destacar os rebatedores, utilizados mais em set de filmagens, estúdio de fotografias. São usados basicamente para suavizar a luz. Os refletores eles não são posicionados diretamente sobre o meu ponto a ser iluminado, mas sim são posicionados sob os rebatedores, e são os rebatedores que possuem a função de iluminar aquele ambiente. Geralmente, o uso de rebatedores permite com que o ambiente tenha menos contrastes, ou seja, que as sombras daqueles objetos que estão sendo iluminados sejam mais atenuados. Um outro tipo de filtro bastante interessante também são as lentes de vidro, também chamadas de lentes Fresnel. Essas lentes, diferentes das superfícies refletoras, elas não ficam atrás da lâmpada, mas sim na frente dela. Quando éramos crianças, pegávamos uma lupa e projetávamos a luz do sol sobre essa lupa. Basicamente, o que estava acontecendo aí? Toda aquela luz do sol estava entrando, se concentrando dentro daquela lente e sendo jogada num único ponto. E é basicamente este o objetivo dessas lentes Fresnel, ou lentes de vidro. Se eu quero um foco de luz menos espalhado, mas sim mais concentrado, eu devo escolher um refletor que possui uma lente Fresnel. Geralmente é utilizado para fazer focos recortados ou quando eu não quero que aquela luz se espalhe pelo palco todo. Um outro filtro bastante curioso, que também encontramos dentro de alguns refletores, são as facas de recorte. A gente sabe que toda fonte luminosa ela radia através de ondas mais arredondadas. Mas e se quisermos projetar uma luz
por exemplo, fazendo um recorte mais retangular ou quadrado. São espátulas posicionadas sobre a saída de luz do refletor que faz com que eu consiga eliminar algumas saídas de luz. Assim eu consigo fazer o desenho que eu necessitar. Ainda dentro desta mesma categoria de filtros, podemos ver os gobos. A gente sabe que as facas de recorte nos permitem fazer projeções de luz mais geométricas, um quadrado, um triângulo. Mas e se eu quisesse, por exemplo, projetar com a minha luz o desenho de uma janela, de uma chama de fogo ou de uma flor, seja o que for? Neste caso, utilizamos os gobos. Os gobos são placas metálicas geralmente cortadas a laser, ao qual colocamos exatamente na frente do refletor, fazendo com que a luz, ao bater sobre ele, projete exatamente aquele desenho. Um outro filtro bastante utilizado são as nossas gelatinas, que são utilizadas basicamente para fazer cores, para a gente transformar aquela luz, normalmente brancas ou amareladas, na cor que aquela gelatina está se apresentando. Bom, para começar temos um set light. Set de filmagem, porque é uma luz bastante utilizada nestes tipos de trabalho. É uma luz bastante simples, um refletor que abre bastante, ou seja, se eu desejo uma luz mais concentrada, um foco mais fechado, o set light não é uma boa opção. Agora, se eu quero um refletor que espalhe bastante a luz, o set light ele vai me servir bastante. A gente vê aqui atrás da lâmpada uma reflectora de alumínio, que serve para expandir ainda mais essa luz. Então é uma luz bastante simples, utilizado basicamente para fazer gerais, ou quando eu quero abrir bastante, fazer uma luz bastante aberta. Bom, eis aqui talvez o refletor mais visto dentro do teatro. Não somente no teatro, mas também em palcos de shows, TV, estúdios fotográficos. Estamos falando do refletor PAR. O nome PAR significa Parabolic Aluminization Reflector, ou seja, é um refletor cuja sua lâmpada fica numa estrutura côncava, ou seja, arredondada, revestida de espelho e alumínio. É um refletor que possui uma eficiência de projeção de luz bastante eficiente. E se a gente observar o seu tamanho, isso faz com que a luz ela não se espalhe tanto, assim como o set light. Se torna, além de uma luz forte, uma luz que pode ser projetada numa linha mais fina, sem abrir bastante. Possui também um porta-gelatina, ao qual eu posso colocar uma cor ou também colocar um gobo, projetando um desenho, por exemplo. É uma luz bastante forte, então para essa finalidade também funciona bem. Algo curioso sobre estes refletores PAR é que, dependendo do seu modelo, eles possuem focos diferentes, podendo ser do foco 1 ao foco 5. O foco 1, por exemplo, projeta uma luz mais fina, enquanto que o foco 5 já projeta uma luz um pouco mais aberta. A PAR é uma luz bastante versátil. Ela é o meio termo entre uma luz mais aberta ou uma luz mais fechada. É uma luz coringa, por isso que encontramos em larga escala dentro dos teatros. Bom, estou aqui com outro refletor, também muito importante dentro do teatro, um PC. O PC já é um refletor um pouco mais complexo. Ele possui a sua estrutura interna com alguns filtros interessantes. Vamos ver? PC significa plano convexo, ou seja, a sua lâmpada ela fica entre basicamente dois filtros. Um numa posição plana, atrás da lâmpada, e um outro na posição convexa, à frente dela. Atrás
vemos o metal reflexivo de alumínio, enquanto que na frente vemos uma lente Fresnel. Mas o interessante é que os refletores PC possuem um carrinho de regulagem, onde eu consigo aproximar a lâmpada da lente ou afastar. Quanto mais longe a lâmpada estiver da lente, maior o foco vai ficar. E quanto mais próximo eu aproximar a lâmpada da lente, mais fechado eu consigo deixar este foco. Legal, não é? Os refletores PC são muito utilizados para fazer gerais. Isso porque a difusão da luz do refletor PC é de uma luz um pouco mais suave, com menos contrastes de sombras ou recortes. Isso permite eu fazer uma geral um pouco mais suave e homogênea. E para finalizarmos, vamos conhecer um pouco o elipsoidal, talvez o refletor mais completo dentre todos os refletores do teatro. O elipsoidal, ou somente elipso, é utilizado para se fazer focos. A gente não utiliza o elipso para se fazer gerais. O elipso possui alguns acessórios e filtros que permitem com que o meu foco tenha diversas formas e desenhos. Como, por exemplo, essas facas, ou também espátulas, que me permitem, por exemplo, impedir a passagem de luz e transformar o meu foco em formas geométricas. Já estes dois reguladores é o que me permite movimentar as minhas lentes. Sim, o elipso possui duas lentes, semelhante ao meu refletor PC, que havia uma lente só. Vamos vê-las? Pronto. Observem que existem duas lentes, ao qual eu consigo controlá-las através desses dois comandos. A primeira lente serve basicamente para controlar o tamanho do meu foco, sendo que a segunda lente me faz regular a nitidez das bordas. Eu posso deixar uma borda mais recortadinha ou uma borda mais desfocada. Eu faço isso movimentando a minha lente para frente ou para trás. Legal, não é? Ah, e uma coisa bastante interessante é que este refletor possui uma íris. Sim, semelhante àquelas íris das câmeras fotográficas. Olha que legal! É utilizando esta íris que eu consigo, por exemplo, aumentar ou diminuir o meu foco. Eu consigo deixá-lo bem fechadinho. É basicamente um complemento às minhas lentes. Ou seja, o elipso não tem todo esse tamanho à toa. Ele é um refletor bastante completo. É um refletor que não pode faltar dentro dos grandes teatros. Então é isso. Acredito que agora vamos ter uma outra percepção ao olharmos para uma vara de luz do teatro, não é mesmo? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que você enxergue a iluminação cênica como algo importante dentro da sua concepção de arte. Um abraço!